No coração da fazenda de um poderoso coronel, tudo parecia estar em perfeita ordem. O sol queimava forte sobre os campos de cana, e o vento carregava o cheiro de terra e açúcar. Trabalhadores silenciosos cumpriam suas tarefas, olhos baixos e passos medidos. Mas por trás das paredes da casa grande, a realidade era bem diferente. Segredos se escondiam nos cantos escuros, desejos proibidos fervilhavam nas sombras, e a rotina tranquila escondia tensões que poderiam explodir a qualquer momento. Entre os escravos da fazenda, havia um jovem chamado Mateus. Alto, discreto e observador, ele sabia exatamente quais linhas não deveria cruzar. Um olhar errado, um gesto imprudente, e poderia ser punido severamente. Mas havia algo nele que ninguém podia ignorar, uma força silenciosa, uma presença que despertava atenção e curiosidade onde quer que estivesse. E então havia Isabel, a esposa do coronel. Para todos fora da casa grande, ela era elegante, refinada, perfeita. Mas por dentro, Isabel vivia presa. Roupas finas, joias reluzentes, um salão decorado com requinte, mas nenhum carinho verdadeiro. Seu marido, o coronel, a tratava como mais uma posse, uma mercadoria preciosa, mas ainda assim apenas uma propriedade. A solidão corria pelos corredores da casa como vento frio, e Isabel sentia cada parede apertar, cada sorriso falso sufocar. Foi em uma tarde abafada que tudo começou a mudar. Mateus carregava sacos de açúcar pelo corredor principal, o suor escorrendo pelo rosto, quando Isabel deixou escapar um olhar. Um olhar simples, quase imperceptível, mas carregado de emoção. Tristeza, desejo de liberdade, curiosidade, e algo mais, algo que Mateus sentiu como um choque direto no peito. Seu coração disparou, e por um instante, o mundo pareceu silenciar. Nos dias seguintes, o que começou com olhares discretos evoluiu para pequenos gestos e encontros secretos. Um copo de água deixado estrategicamente, um bilhete escondido entre lençóis, uma conversa sussurrada na cozinha depois que todos dormiam. Cada momento era arriscado. Qualquer deslize poderia custar caro. E ainda assim, cada risco tornava tudo mais intenso, mais impossível de ignorar. Mateus começou a perceber a força de Isabel. Sua inteligência, sua coragem silenciosa, a maneira como olhava para o mundo com olhos que exigiam respeito. Isabel, por sua vez, descobriu algo proibido e perigoso: atenção genuína, compaixão e talvez até amor. Mas todos sabiam que a sociedade, principalmente o coronel, não aceitariam jamais esse tipo de ligação. O perigo crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto Mateus transportava ferramentas pelo quintal, o coronel chegou mais cedo do que o esperado. Mateus se escondeu rapidamente, o coração batendo acelerado, enquanto Isabel tentava esconder qualquer sinal do que acontecia. O ar parecia pesado, carregado de tensão. Cada sombra parecia se mover, cada som ecoava como alerta de desastre iminente. O coronel percebeu algo. Um toque, um olhar, e a fúria explodiu como fogo em palha seca. Mateus foi arrastado até o pátio, cercado por homens armados e olhares cruéis. O coronel levantou a mão, pronto para punir, e o silêncio se tornou sufocante. Mas então, Isabel fez algo que ninguém esperava. Ela se jogou entre eles, a voz firme apesar do medo. Se ele cair, eu caio junto. Essas palavras não foram apenas coragem, foram uma declaração que mudaria tudo. Selaram o destino de todos, desencadearam escândalos e consequências que ecoariam muito além da fazenda. O escândalo se espalhou rapidamente pela região. Trabalhadores cochichavam nos campos, vizinhos comentavam nos portões, e ninguém conseguia ignorar aquela história de paixão proibida. Mateus e Isabel se tornaram símbolos de uma resistência silenciosa, um lembrete de que até nas correntes da escravidão, o coração humano busca liberdade. Mas a liberdade tem seu preço. O coronel, humilhado e enfurecido, não podia permitir que sua autoridade fosse desafiada. A tensão aumentava a cada dia, e Mateus passou a ser observado com desconfiança constante. Cada movimento, cada gesto era examinado, e o medo de ser descoberto era quase palpável. Mesmo assim, a ligação entre Mateus e Isabel crescia, silenciosa, intensa. Eles se encontravam nos momentos mais improváveis. Um olhar na janela, uma mão tocando levemente outra, palavras trocadas na escuridão. Cada instante era uma vitória silenciosa, cada risco uma prova de coragem. Mas ninguém podia prever o que aconteceria quando a notícia finalmente chegou aos ouvidos do coronel. Sua esposa havia sido seduzida por um escravo.
O mundo dele desmoronou. O choque, a fúria e a vergonha se misturaram em uma tempestade que não podia ser contida. O desfecho foi trágico, como todas as histórias proibidas daquele tempo. Mateus e Isabel pagaram caro pelo sentimento que ousaram cultivar. Mas suas ações deixaram marcas profundas, histórias sussurradas na senzala, segredos escondidos nos campos, e uma lembrança eterna de que o espírito humano sempre busca resistir, mesmo diante de correntes e muros. No final, aquela história de paixão proibida, coragem e vingança se tornou lenda. Um lembrete sombrio e emocionante de que, mesmo nas situações mais cruéis, o coração humano encontra formas de lutar, amar e desafiar o impossível. E que, mesmo nas trevas da opressão, sempre haverá aqueles que arriscam tudo por um instante de liberdade e verdade.